Então, gente, boa tarde. Como a Ellen a introduziu aí, meu nome é Lucas. Hoje eu estou no time de presidência da PB Júnior. Está sendo uma experiência incrível. Estou aí na PB Júnior. Esse já é o meu terceiro ano de PB Júnior. Fui do time PB Júnior em 2018, fui para o PB Júnior em 2019 e agora eu estou não só como time PB, mas como articulador da presidência da federação. Assim, está sendo uma experiência muito legal. Eu acho que é isso. Faço engenharia química na UFPB. Meu curso é engenharia química. Minha J de origem é a Project, daqui da UFPB, aqui de João Pessoa. E eu acho que antes de tudo, assim, antes de começar qualquer coisa, eu queria conhecer um pouco vocês. Se vocês pudessem, quem ficar à vontade, claro, falar o nome, é J, para a gente ir se conhecendo. E também porque, pô, essa conversa vai ser muito um diálogo, não vai ser nada muito expositor, vai ser uma conversa. Então, queria escutar de vocês, assim, nome, é Jota também, não conheço vocês, então, pelo menos eu acho, né? Mas queria escutar de vocês, assim, nome, é Jota, fica à vontade. De onde é também, curso, enfim. Show. Tem uma galera botando nos comentários, quem quiser botar nos comentários, preferir, pode mandar também. Pô, legal, velho. Consular, empresa júnior, lá de Pombal, UFCG. Pô, que legal. Rural Júnior Areia, NAPS, pô, legal, NAPS da UEPB, administração. Minerva, Cajazeiras. Kaique, fala Kaique. E aí, meu irmão, beleza? Kaique eu conheço. Bismarck, show legal. Vitória, Minerva. Iris Comunicação, pô, legal. Muita gente. A Raquel tá aqui da Iris? Raquel tá aqui? Ah, show, massa. Raquel, eu conheço ela porque ela é da Exec, né? A Exec é parceira da PB. E aí eu sou bem amigo dela. Inclusive, a gente se ajuda muito. Pô, legal. Pombal, da Grande, Pombal, Consoale, Produp. Nossa, tem muita Jota que eu não conheço, gente. Tem muito. Pô, prazerzão, velho. Que fico feliz demais que a nossa rede tá crescendo assim desse jeito. Andressa. Prazer, Vinícius. Thalia. Pô, legal, gente. Pô, muita gente, 42 pessoas aí. Eu sou apaixonado pela área de expansão. A expansão é responsável por de fato ampliar o impacto do movimento Empresa Júnior a nível Brasil, né? E quando a gente vê a PB Júnior é responsável por de fato ampliar o impacto a nível Paraíba, né? A gente luta por uma Paraíba mais empreendedora, né? A gente batalha por isso, né? Só que a gente, para tornar a Paraíba mais empreendedora, a gente tem que alcançar o máximo da Paraíba, né? Então, eu acho que a gente ainda tá muito limitado aos municípios que a gente está atuando hoje. E aí eu vejo gente de Pombal, vejo gente de Cajazeiras. Fico muito feliz que Sumé, fico muito feliz que a gente está conseguindo Areia também. Fico muito feliz que a gente consiga trazer de fato o impacto que a Paraíba merece. E vocês fazem parte disso. Então, fico muito feliz. E acho que é isso. Assim, como eu falei, né? Meu nome é Lucas. Sou do time de presidência hoje. Minha responsabilidade hoje como presidência relacionamento com o mercado, basicamente. Então, eu trato com atração de investidores através de parcerias, né? Então, programa de mantenedores, as empresas que investem ativamente na PB, programa de patrocinadores, que são empresas também que investem, mas uma menor quantia. Então, relacionamento com o governo também, então, com as entidades públicas, com entidades que a gente chama de associações de suporte, que no caso são SEBRAE, Câmara de Dirigentes e Lojistas, Federação das Indústrias da Paraíba, Centro Internacional de Negócios.
a gente se relaciona com todos esses agentes a nível PB, né, que fazem sentido para a gente, né, para a gente conseguir ter mais capilaridade a nível Paraíba, a gente estiver junto com os agentes do ecossistema empreendedor paraibano que a gente fala, que podem estar auxiliando a gente nessa jornada que é tornar a Paraíba mais empreendedora. Então, basicamente, eu lido com isso, assim. Na presidência, a gente tem a área de governo, que é relacionamento com o governo, entidades públicas, prefeituras, secretarias, com o mercado, que são com as entidades de suporte, e a área de mercado também trabalha na área de inovação. E, assim, e a área de universidades também. Então, eu não sou responsável pela área de universidades, quem é responsável pela área de universidades é a Jaldiel. Eu não sei se algum de vocês conhecem a Jaldiel, mas ela trabalha muito com interface de expansão para ampliar o número de universidades, relacionamento institucional com essas instituições de ensino. E aí eu lidero ela, né? Eu lidero ela, mas ela que toca de fato o produto de universidades com expansão. Mas assim, não queria ver só textinho, não queria ver só textinho. Queria que pelo menos uma pessoa por EJ apresentasse a si mesmo, né? E a EJ em si, assim, queria escutar a voz de vocês. Se ficar tranquilo também, assim, queria ver vocês também, ligar a câmera, para a gente começar o momento. Pode ser? Pode. Show. Fala, E aí, Raul. gente? Boa tarde. Meu nome é Raul Felipe e faço parte da Consuelo Empresa Júnior, que é a empresa júnior do curso de Engenharia de Alimentos da UFCG, aqui em Pombal. Basicamente é isso. Valeu, Raul. Prazer, cara. Boa tarde, tudo bom? E aí, Lucas? Estamos igual agora? Se liga. Mano, cadê seu Sou cabelo, da, velho? sou da Sólida Júnior, aqui de uma Fala, Kaique. pessoa. Somos do curso de Engenharia Civil e basicamente é isso. Valeu, Sim. Kaique. Mano, o que foi que aconteceu com o seu cabelo? Explica isso aí. Rapaz, longa história, longa história. Depois a gente conversa. Beleza. Esse aí é forte, viu? Esse aí é forte. Se vocês demorarem, eu vou chamar por EJ, tá? Eu quero ver todo mundo falando, pelo amor de Deus. Bora lá, vou chamar por EJ, tá? Alguém da Iris quer, quer se apresentar? Oi, vocês estão me vendo? Ai, peraí, Elida. Cheguei, Elida. Cheguei. Chegou? Minha vice vai Cheguei. falar, gente, que fala muito melhor do que eu, essa minha amada vice maravilhosa. Vai lá, Ângela, apresenta a gente. Meu gato pulou na internet, caiu, foi tudo aqui. Ai, Oi, gente, tudo Ângela, te conheço também, rapaz. conhece? Conheço, graças a Deus. E aí, como é que você tá? Ângela? Ih, acho que travou. Ih, eu acho que ela caiu. Tô Então- morrendo de vergonha, porque minha internet tá caindo. Juro. Caiu? Pronto, chegou. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Ângela, sou vice-diretora de comunicação e marketing da Iris Comunicação. Nós somos uma empresa júnior da UFPB, do Campus 1, de João Pessoa. Nós integramos o curso de jornalismo, relações públicas, cinema audiovisual e rádio e TV. Então, por isso que a gente colocou do CCTA, porque é tanto curso junto que é mais fácil dizer que a gente é do Centro de Comunicação lá da UFPB. Acho que é só isso. Show, Ângela, valeu. Valeu demais. Alô? Estão escutando? Tô Oi. sim, Lucas. Tô sim. Pode falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, eu sou da Prodap, da empresa júnior de Sumé. A
a empresa de engenharia de produção. É um prazer estar aqui e é isso. Valeu, Lucas. Bora. Eu sou Vitória, da empresa Minerva, sou presidente, e a gente é de Cajazeiras, Paraíba, do curso de Engenharia Civil. Tá tentando me Meu nome é escutar, né? Sim, Vitória. Prazer. Prazer. Meu nome é Letícia, eu sou da Sólida Júnior, de João Pessoa, da Uninasal. É basicamente isso, sou diretora financeira. Show, Letícia. Prazerzão. Boa tarde a todos, certo? Me chamo João Antônio, sou gerente de projetos da Rural Júnior, empresa Júnior de Areia, de agronomia, zootecnia e medicina veterinária. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Valeu, João. Prazerzão. Estão me Fala, João escutando? Pedro. Boa tarde. Sim. Eu me chamo João Pedro, sou atual diretor-presidente, faço parte da empresa Júnior Naps, aqui da UEPB de Campina Grande, e a nossa empresa Júnior é a empresa Júnior de administração, contabilidade, jornalismo e serviço social. Valeu, João Pedro. Valeu. Show, foi todo mundo? Acho que foi todo mundo, né? Acho que foi. Produp, né? Rural, Minerva, Consoale, Iris, Sólida já foi. Pô, legal, acho que foi todo mundo. Gente, então vamos lá, né? Hoje o momento, muito prazer novamente estar com vocês aqui hoje. E hoje o momento a gente vai estar falando sobre gestão do tempo, né? Sobre produtividade, como a gente ser mais eficiente dentro da nossa rotina, não só pessoal, mas profissional também, né? E para isso, preparei um materialzinho aqui, deixa eu compartilhar só a tela, para guiar nossa conversa, beleza? Estão vendo minha tela? Sim. Show. Vamos lá. Opa, sem spoiler. Show. Vamos lá, gente. Como eu disse para vocês, esse momento ele vai ser tocado, não vai ser muito expositor. Eu dei palestra, aquele senso comum de palestra, né? Que é uma pessoa apresentando e o resto só escutando. Eu gosto de conversa, tá? Conversa interativa, momentos mais interativos, comunicativos, assim, né? Então, a Ellen falou, né, para vocês pegarem um papel, pegarem caneta, para anotarem. E aí, foi mal, gente. Antes de tudo, quero perguntar para vocês, assim, então peguem papel, peguem caneta. Eu vou fazer algumas perguntinhas agora, e aí eu quero que vocês respondam essa pergunta, tá? E aí vocês compartilhassem, se sentirem à vontade, a resposta dessa pergunta, beleza? Show? Massa. Beleza. A primeira pergunta é: como que você vê a sua EJ no final do ano? E vou separar aí uns um minutinho, 30 segundos, um minuto, para vocês responderem essa pergunta. Como que vocês querem ver a EJ de vocês no final do ano? Beleza? Uma frasezinha.
Show, gente. Deu para escrever? Falem aí um oizinho. Vocês conseguiram escrever direitinho? Conseguiram escrever? Gente? Sim, consegui. Conseguiu? Show. Sim, com certeza. Show. A segunda pergunta é: a sua performance hoje vai fazer você alcançar esse objetivo? Então, tipo, a gente escreveu o que a gente quer alcançar para o final do ano, mas, pô, a minha produtividade hoje, a minha performance, vai fazer, me torna mais próximo desse objetivo ou mais distante? Mais um minutinho aí. E aí, se possível, sim, não e o porquê também, tá? Escreve um motivo pela resposta. Show. Gente, e aí? Conseguiram responder? Ignorem os latidos, tá? Que eu tenho muito de cachorro aqui em casa. Mas, antes da gente começar, esse é o check-in do momento. Queria escutar de vocês, assim. Queria que vocês compartilhassem mesmo na voz. Eu sei que a galera tá digitando, mas queria escutar mesmo na voz de vocês como que foi responder essas perguntas e como que vocês se sentiram. Pode ser? 3 pessoas. Sobre como eu quero ver a EJ no final, eu quero principalmente ver a Consoal ali desempenhando o papel dela e funcionando. Não precisa, eu não imagino que seja uma coisa revolucionária. Eu quero que a gente comece pelo básico, pelo que deve ser feito, por onde deve se começar. É assim que eu quero ver ela, pelo menos no final do ano. Levando em conta a situação que a gente está agora, é meio complicado pensar no final do ano e assim, não quero ser pessimista, mas é complicado para a gente, principalmente agora que está começando, mas eu acredito que a gente tem que aproveitar esse tempo para capacitar nossa equipe, fazer um planejamento estratégico e o Ninho está sendo fundamental para isso, para a gente conseguir adquirir conhecimento e que no final do ano a gente realmente consiga botar isso em prática. Massa. Mais uma pessoa. Bom, eu quero ver minha EJ no final do ano bem estruturada, sabe? Quero que ela já esteja federada, eu quero que ela esteja proporcionando uma vivência empresarial para todos os membros, quero que ela esteja alinhada com o movimento Empresa Júnior, pessoal engajado, entendeu? E acredito que minha performance está alinhada com esse objetivo e nossos membros também. Então acredito que a gente vai conseguir isso. Show, gente, show. Por que que eu fiz essa coleta, assim, né? Enfim, antes de falar sobre produtividade, sobre foco. Quer dizer, antes disso, acho que eu vou ler algumas mensagens. A Raquel chegou, né?
E aí, Raquel, beleza? Quero que a Rural esteja melhor. Deixa eu ver se essa foi a primeira. Ó, tá. Aproveitar esse tempo de quarentena para capacitar a equipe e organizar nosso planejamento estratégico. A Vitória de Sá falou, né? Ela compartilhou aí pra gente. Gabriel, quero que a Rural esteja melhor estruturada, tanto fisicamente, quanto a funcionalidade das ações, engajar e motivar os membros a alcançar uma confiança perante os possíveis clientes dentro do segmento. Estou trabalhando para melhorar e realizar todas as tarefas que foram e vão ser apresentadas. O Kaique compartilhou aí para a gente também, né? Quero ver minha J estruturada, em estratégia operacional, engajada, federada. Show. Com mais reconhecimento, tanto de outros EJs como da nossa instituição e federada. Legal. Federada e prospectando muito, com projetos, lucros, reconhecimento na UFPB e federada, processos estruturados. Legal. Assim, por que eu perguntei isso, né, gente? Porque, antes de tudo, o que vai fazer com que a gente performe bem, assim, é o nosso foco, sabe? Então, tipo, antes de falar sobre produtividade, antes de falar sobre ferramentas, sobre gestão de rotina, sobre como se organizar, a gente tem que falar sobre foco, né? E o foco, ele é só um, como eu posso dizer, é uma ação, né? É uma ação que você faz proveniente a algum objetivo, né? E aí, perguntar sobre como que vocês querem chegar no final do ano é muito de vocês internalizarem qual o propósito que a EJ de vocês existem, o porquê que vocês estão no ninho, né? Qual o objetivo de vocês para o ano de 2020. E aí, são em momentos de incerteza, são em momentos, como a Vitória falou, né? São em momentos de incerteza que a gente está vivendo uma crise poderosa, desculpa a palavra, mas, tipo, é louca, muito insana, né? Mas, tipo assim, mesmo em momentos de incerteza e de crise, é o nosso objetivo, o nosso propósito e as pessoas que estão ao redor da gente que vai prender e que vai fazer com que a gente faça o que a gente precisa fazer, independente de qualquer coisa, né? E aí, antes de produtividade, antes de ferramenta, né? Porque tudo isso, todas as ferramentas são consequências, né? Se você não trabalhar foco, se você não viver o propósito da sua empresa, o propósito individual seu, se você não tiver compromisso, responsabilidade, você pode ter a melhor ferramenta do mundo que você não vai usar, né? Eu acho que usar a ferramenta é uma consequência, né, da consciência em relação ao seu propósito, ao seu objetivo. E é muito disso que a gente vai falar aqui hoje, beleza? E aí, a gente fala, né, pô, a gente está em crise, a gente está num momento muito complicado na nossa economia, de fato, a gente está vivendo a incerteza que a gente vive na pele, assim, né, do mundo contemporâneo. Hoje, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, na próxima semana, se tudo vai estar resolvido, se não vai estar, tem várias possibilidades. Mas hoje, isso não é uma realidade só do momento que a gente está hoje por causa do Covid. O mundo ele é complexo por si só, né? Depois da revolução tecnológica, no final do século XX, tudo está interconectado, né? Principalmente por causa da internet, redes sociais, sistemas de dados, né? De proteção e de inteligência de dados, tudo está conectado, né? E quando a gente está em um mundo complexo, significa uma coisa principal. Existem vários caminhos que você pode seguir dentro da nossa vida, da nossa rotina hoje. Então, hoje eu posso separar meu sábado para ficar com a minha namorada, eu posso separar meu sábado para ler o meu livro, eu posso separar meu sábado para ficar no Instagram, nas minhas redes sociais, eu tenho várias opções. Eu posso separar meu semestre, meu primeiro semestre de 2020, para me tornar uma melhor pessoa, estudar, me qualificar, vender muito para minha EJ, tornar minha melhor versão, eu posso simplesmente não fazer o que eu preciso fazer, negligenciar as atividades que eu preciso entregar, né? Eu posso continuar no meu curso, eu posso sair do meu curso, eu posso começar a estagiar, eu posso me dedicar à minha EJ. São várias possibilidades que a gente está vivendo hoje, tudo isso porque a gente está num mundo complexo. Para vocês compreenderem o conceito de mundo complexo, estudem o termo mundo VUCA, tá? Mundo VUCA, né? Que define um mundo como um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo ambíguo e um mundo complexo.
Então, eu não vou detalhar muito para vocês, mas a ideia da gente falar sobre mundo complexo é que a gente está recebendo vários estímulos todo o tempo. E se a gente não tiver um planejamento e um foco no que a gente precisa entregar, a gente vai se perder, né? E aí a produtividade diminui, sacou? E aí, quando a gente fala de foco, né, o Daniel Goleman, que é um especialista em inteligência emocional, ele tem vários livros, inclusive o livro, o nome Inteligência Emocional, que eu recomendo muito. Ele tem um livro chamado Foco, que eu também recomendo, né, que ele faz uma frase que o foco é quando você consegue colocar atenção onde quiser, quando quiser, por quanto tempo quiser, né? Então, o foco é isso, sacou? E antes de você usar ferramentas, se tornar mais produtivo, você precisa ter foco, sacou? Então, definindo o foco é isso. Mas aí a gente tem 3 tipos de foco, beleza? O foco interno, o foco no outro e o foco externo, tá? O foco interno é quando a gente tem um controle cognitivo para tomada de melhores decisões. Então, é o foco pensando no interno da gente, assim, sacou? Então, tipo, do controle das decisões que a gente tem todos os dias. O foco no outro, né? O foco no outro é quando a gente consegue ter uma leitura das pessoas para comunicar-se efetivamente, causando o impacto desejado, né? Então, quando a gente consegue ter empatia perante o outro, compreender o que ele precisa, né? Quando a gente consegue gerar um impacto que a gente percebe que aquela pessoa está precisando, seja numa venda, seja numa gestão de time, a gente está falando do foco no outro, entendeu? E quando a gente fala do foco no externo, é questão de, a gente tem uma consciência de mercado para saber qual modelo de negócio impacta a sociedade de fato, baseado no que ela precisa, né? Então, o foco no externo é mais em relação a estratégias, seja em modelo de negócio na EJ, seja em perspectiva do teu futuro, do que você quer ser, assim, né? Então, como pessoa, né? Como profissional. Então, existem esses 3 focos: o foco interno, né? Que é as decisões que a gente toma, a gente tem um controle nas decisões que a gente toma. Foco no outro é compreender e ter empatia no que as pessoas precisam, como que elas estão se sentindo, né? E, consequentemente, agir perante a essa necessidade que a gente vê nas pessoas, né? E também o foco no externo, que é quando a gente consegue ter consciência em relação ao mundo que a gente está vivendo, o mercado, e conseguir estruturar o que, de fato, em modelo de negócio eles precisam, assim, né? O mercado. Mas hoje a gente vai estar falando mais sobre o foco interno, beleza? Por quê? Porque aí, antes disso, antes de a gente entrar no foco interno, desculpa, existe esse diagrama de Pauling, né? Que traz o foco interno, o foco externo e o foco no outro. E a alta performance está numa interseção entre os 3 pontos, né? No foco interno, foco externo e foco no outro. E aí, falando sobre foco interno, né? É quando a gente consegue nos conectar com o propósito e valores que a gente tem como pessoa. Então, a gente se conectar com o que nos move, o porquê que a gente faz o que a gente faz e quais os valores que dissertam o como que a gente faz o que a gente precisa fazer, né? Então, quais são as nossas virtudes, quais são os nossos valores, né? O que me move? Eu sou compromissado com o resultado, eu sou ético, eu sou empático, né? Eu sou competitivo, eu sou produtivo. Quais são os nossos valores, assim, como pessoa? E aí a gente tem um foco interno, significa a gente se conectar com esse propósito e com os nossos valores e, consequentemente, aprimorar nossas decisões de forma inconsciente, porque quando a gente se conecta com tudo isso, né? Quando a gente se conecta com nossos valores, nosso propósito, a gente começa a tomar decisões melhor de uma forma inconsciente. Como o foco não, o foco do momento não é trabalhar em relação a esse tema, eu não trouxe muito conteúdo sobre isso, só passando por cima, mas outro livro muito bom que eu recomendo vocês lerem sobre trabalhar o foco interno, além do livro Foco, do Daniel Goleman, é O Poder do Hábito, né? Eu creio que vocês devam conhecer, alguns devem ter lido, mas ele trabalha muito como que a gente consegue tornar as nossas decisões um hábito, para que o inconsciente ele gere, né? Porque, assim, o nosso cérebro é preguiçoso, né? O nosso cérebro, ele sempre busca o caminho mais fácil de se seguir. Então, o que é mais fácil? Eu tentar emagrecer, fazer uma dieta, treinar todo dia, ou eu ficar dentro na minha cama, deitado e comendo? É claro que vai gastar menos energia para o meu corpo a segunda opção, né? Então, o nosso cérebro, ele vai forçar você a seguir esse caminho que vai demandar menos energia do seu corpo, né? Só que quando você começa a construir hábitos e começa eu quero fazer isso, eu quero treinar, e começa a treinar e tornar isso uma rotina, ele vai começar a tornar isso um hábito, né? E você vai gastar cada vez menos energia para fazer aquilo, né? Porque vai ser uma coisa que vai começar a virar automático, né? Então,
gastando menos energia, ele vai tornar um hábito e, consequentemente, você vai gastar menos energia para fazer aquilo, né? E, consequentemente, aquilo vai ser mais fácil de você tornar. Isso acontece quando você começa a tomar decisões de forma inconsciente, sacou? Então, enfim, falando, para terminar um pouco sobre o conceito do foco interno, o conceito de consciência aberta, né, de consciência aberta, é quando você começa a ter uma visão sobre tudo e você ser aberto a todas as opções, né? Mas esse conceito de consciência aberta, ele trabalha dois tipos de situações, tá? A ruminação infrutífera e a reflexão produtiva. Então, quando eu começo a ter uma consciência aberta a respeito do que eu preciso fazer, do que eu consigo fazer de fato, né? O que eu preciso entregar, né? E aí eu tento estar aberto a todas as opções e priorizar a melhor opção. Eu tenho duas opções, né? A primeira opção é o conceito que o Daniel Goleman traz de ruminação infrutífera, que é quando você, sabe aqueles momentos que você está no Instagram e você está, tipo, nas redes sociais, e você percebe que você só está fuçando coisa que, tipo, não está dando fruto, não tá sendo produtivo? Ou, quando você começa a ler um livro, você percebe que você não focou no que você leu, e aí você perdeu tipo 5 minutos de leitura, e aí você vai ter que reler novamente. Essa situação é a situação de ruminação infrutífera, tá? Que é quando você passa muito tempo sem produzir inconscientemente. E aí, a ideia da ruminação infrutífera é você tornar essa ruminação uma reflexão produtiva, né? Que é quando você começa, de fato, a ser produtivo durante um momento onde você se dedicou a fazer algo por um objetivo, assim, sacou? Sei que tá muito abstrato, gente, mas tudo isso que eu tô trazendo aqui, do conceito de foco, do que é o foco, desses temas, desses aspectos, é para vocês refletirem como que eles estão na rotina de vocês, o que está mais presente, né? Como que vocês estão vivendo de fato o foco na rotina de vocês, assim, né? E aí, sobre isso, como eu disse, né? O nosso futuro, né? O futuro nada mais é do que as decisões que tomamos no presente. Então, o foco interno, como eu falei lá anteriormente, o foco interno, ele significa, né, o controle cognitivo das decisões que a gente toma no nosso dia a dia. E o futuro nada mais é do que as decisões que tomamos no presente, que o Daniel Goleman também cita isso no livro Foco. E aí, antes da gente trabalhar sobre, de fato, as ferramentas, sobre o ferramental, sobre tudo isso, vou fazer uma outra pergunta para vocês, para compreender como que vocês estão lidando com produtividade no dia a dia de vocês, tá? E aí a pergunta baseado em tudo isso, quais decisões você está tomando hoje para te tornar uma pessoa mais produtiva? Quero que vocês listem aí o que vocês estão fazendo, vou dar mais um minutinho para vocês escreverem, e aí, novamente, queria 3 pessoas para compartilhar, beleza? Um minutinho. Ah, show. Massa. Tu quer que a gente fale por áudio, assim? Pode ser, pode ser. Pode. Show. Tu quer 3, né? Tu falou? Isso, 3 pessoas. Acho que eu começo. Show. Uhum. Para mim, uma coisa que me ajuda muito é listar. E quando você lista, você consegue perceber o que é de grande importância e o que não é. Então, o que é prioridade e o que só é perca de tempo você gastar ali. Outra coisa importante é você ter hobbies. Eu sei que muita gente assiste séries, são coisas que às vezes trazem mais estresse do que realmente lhe relaxar.
Então, é Vitória? muito difícil você encontrar hobbies que... Outra coisa também é... Oi, tá travando? Oi, deu uma travada, amiga, deu uma travada. Quando tu falou sobre hobbies, tu ia começar a falar sobre hobbies, deu uma travada. Aí, Pronto. Deixa eu ver se agora vai funcionar. É, hobbies são mais do que distrações. Tipo, muita gente assiste série ou do que realmente lhe relaxar. Lógico que a gente tem um momento e tal, mas eu acho importante você ter coisas que realmente vão te deixar tranquilo, vai ser feliz para você fazer alguma coisa. E outra coisa é fazer coisas boas. Tipo assim, eu comecei a ler O Poder do Hábito, mas eu realmente não gostei do livro, minha opinião. Mas eu fui buscar outra fonte de conhecimento, entendeu? Fui fazer um curso, fui conversar com uma pessoa. Então, não existe um caminho que a gente tem que seguir, tipo, você tem que fazer isso porque você vai se tornar uma pessoa mais focada, mas existe o caminho certo para determinada pessoa. show, Vitória. Pô, muito legal esse ponto, assim. É muito disso, né? Tipo, tudo depende de nós, né? Então, cada um é sua realidade, cada mente funciona de uma forma diferente, então, tudo é sobre o que faz sentido para você, né? O que faz sentido para mim, a minha opinião, o que eu coloco na minha rotina, não necessariamente vai fazer sentido para você, assim. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso nas ferramentas também. Valeu, Vitória, por compartilhar. Obrigadão. Opa, vocês estão me escutando? Show. Eu tô sim. Alô, alô? Oi, Lucas. Como a Vitória colocou, a parte de criar listas para ver o que é mais essencial naquele momento também é uma boa, mas para mim acho que funciona mais a parte do cronograma. Você ter horas, como a gente está trabalhando no home office, é bastante essencial a gente saber colocar o que é trabalho e o que é lazer, para você manter um equilíbrio, que esse equilíbrio é bastante fundamental para, digamos, entre aspas, assim, a gente não perder um pouco o senso, porque a gente está passando por um momento difícil, principalmente as Jotas que estão começando, como a gente da Sólida, e a parte do cronograma em si, de você manter horários de rotina, está me ajudando bastante nesse home office, e está me ajudando bastante a manter a produtividade. Valeu? Valeu, Bismarck. Obrigadão, cara. Eu acho que, para mim, produtividade está super ligada à organização. E, para mim, a organização vem muito da tentativa, do erro e do acerto. Alguns anos atrás, eu precisava muito me organizar, principalmente quando eu comecei o curso de jornalismo, porque é muita coisa, a gente cumpre muito deadline de entregar matéria, material e trabalhos, enfim. Aí eu comecei a procurar algumas técnicas e algumas coisas para conseguir me organizar. E eu fui para as técnicas de planner, de agenda no celular, enfim. E eu consegui me dar melhor com um bullet journal, por exemplo. Eu percebi que, por mais que eu fique com o celular o tempo inteiro, eu não consigo fazer as tarefas que o meu celular me alerta. Porque só quando está muito próximo de fazer essa atividade que o celular vai me alertar. Aí eu preciso ter algo que eu consiga visualizar tudo o que eu preciso fazer. Então, há 3 anos, por exemplo, eu comecei o Bullet Journal. E levando o que Vitória falou, eu também sou muito assim. Começo fazendo poucas tarefas e vou conseguindo fazer, no final, a atividade maior que eu preciso fazer. Mas, para mim, tudo vem da base da organização. Se eu não anoto no meu caderninho, eu esqueço, eu não faço, vai passar batido, porque eu vivo com o meu caderno de lado, porque eu só consigo realizar o que está escrito, porque eu já me organizei, eu consigo planejar para daqui a 3, 4 dias eu cumprir minhas tarefas. Muito massa, Oi. né? Foi muito massa. Fala, Lucas, pode falar. Queria falar um pouco da minha, que
eu uso, tipo, post-its, colo na parede, daquelas coisas que um cronogramazinho eu crio todo dia. Aí divido pelas atividades da Prodap e, tipo, capacitações que eu estou fazendo, alguns cursos. Tipo, eu tento colocar poucos por dia. Por exemplo, 6 horas por dia para isso e outras para lazer. Para quando eu estiver fazendo aquela atividade, eu render mais. Não ser uma coisa que fique cansativa e nem é uma responsabilidade tão grande no dia, por exemplo. E eu vejo que eu consigo produzir bem, assim, dentro daquelas minhas metas, eu consigo alcançar todas tipo, mantenho aquele pensamento ainda, como fica esse pensamento reflexivo, que, como foi falado por você aí mais cedo, veio uma coisa na minha cabeça que eu estava bolando na cama de madrugada e do nada vindo ideias assim, e foi uma coisa que eu, assim, não foi um foco meu naquele dia, mas como eu vi um pouquinho daquilo, à noite, antes de eu dormir, ficou aquela coisa na minha cabeça. Eu queria compartilhar também com vocês. E obrigado por compartilhar, Lucas. Assim, é muito disso. A gente, porque assim, como eu disse, né, como a gente estava falando, o nosso cérebro é preguiçoso. Então, se a gente tem várias responsabilidades no dia e a gente não se organiza, cara, ele vai esquecer. Ele vai esquecer. Porque exige muita energia do cérebro para fazer as coisas só organizando na mente, porque tu tá gastando muita energia, né, vai? Muita gente, pô, tem tais reuniões, tais compromissos. Aí a pessoa não coloca na agenda, não coloca no papel, fica só na cabeça. Isso vai exigir muita energia do cérebro. O que ele vai fazer? Ele vai escolher esquecer, assim, né? Então é muito mais fácil. E aí, a galera falando da técnica do Pomodoro, a gente vai falar sobre ela também. E muito legal, assim, a galera falando aqui, né? Um comentário bem massa, do Éder, que é, pô, matriz de prioridades, listagem de atividades, é muito bom. Eu não trouxe aqui no PPT a matriz de prioridades, mas eu vou estar falando com vocês também. E aí, sabendo disso, né, ela vai te tornar uma melhor versão no futuro? Então, tipo assim, queria só um sim ou um não de vocês. Então, as decisões que vocês estão tomando hoje para tornar vocês mais produtivos, sabendo disso, ela vai tornar você a melhor versão no futuro? Você está dando o seu máximo para te tornar você mais produtivo? Não precisa responder, assim, é só uma reflexão mesmo. Porque, como eu posso dizer, assim, a gente, um dos maiores prazeres, isso tem um livro também, que é Blink. Não, é Blink, A Decisão no Piscar de Olhos. E tem outro livro também, que é do mesmo autor, Malcolm Gladwell, que é Outliers, que eu acho que, não sei se vocês já ouviram, é um livro bem famoso, que ele fala o que as pessoas geniais fazem para ser geniais. É tipo assim, a legenda. É um livro muito bom, tá? E fala assim, ele fala sobre que um dos maiores prazeres humanos é você chegar no final do dia e ter consciência que fez tudo o que você deveria fazer, né? Que você fez as entregas e te tornou produtivo, assim, né? E aí tem muitos momentos que, pô, a gente chega no final do dia, a gente passa o dia postergando as coisas, né? Fica deitado na cama, fica fazendo nada, né? Fica só de boa, e aí chega no final do dia, aí você fica estressado, fica ansioso porque não fez nada. Você chega numa prova, né? Você queria fazer a prova, você chega num dia antes da prova, você não sabe de nada, você fica ansioso pra caramba, né? Mas só que, tipo, se você tivesse estudado, tivesse tido uma preparação antes, você não tava tão ansioso assim, né? Porque a mente, ela fica ansiosa quando ela sente que tá perdendo um controle da situação, né? Quando ela percebe que ela não tá com controle sobre a situação, ela fica ansiosa, né? Então, quanto mais você tem um planejamento, que você segue a risco aquilo. E quando você consegue ter um controle sobre as suas atividades, né? E você faz o que de fato é necessário fazer, você fica menos ansioso, sim. Né? Então, como eu disse, o futuro nada mais é do que as consequências das decisões que você toma. E aí, exatamente, né? Foi o que eu quis dizer aqui. Tipo, hoje, e complementando um pouco,
a mesma área do cérebro, que é o lóbus posterior central, é a mesma área do cérebro a mesma área do cérebro, que é o lóbus, ele controla a concentração e a ansiedade, né? Então, é a mesma área do cérebro a mesma área do cérebro que faz você ficar concentrado, é a que faz você se tornar ansioso, né? Por isso que existe, quando você está muito estressado, geralmente você fica bipolar, né? Tem momentos que você consegue focar, tem momentos que você não consegue focar e se fica ansioso, assim, né? Então, do mesmo jeito que é fácil de você perder a concentração e ficar ansioso, porque é a mesma área do cérebro, também, consequentemente, é mais fácil de você ter controle, né? Porque quando você começa a treinar essa área do cérebro, e eu vou falar como que vocês podem treinar isso aí, você começa você tem mais controle, né? Porque como é a mesma área do cérebro, vai gastar menos energia para o teu organismo mudar o gatilho de concentração para o gatilho de ansiedade. E por que eu trouxe, né? Quando a gente fala de concentração, o Pomodoro, ele foi formado, uma ferramenta, né? Uma metodologia, vamos dizer assim, de produtividade, de gestão de rotina, baseado no conceito psicológico dos momentos de interrupções proibidas, né? Que é quando você separa um tempo da tua rotina, sei lá, 20, 30 minutos, para você focar só em uma coisa e nada pode te interromper naquele momento, né? E aí, quando o Daniel Goleman cria os momentos de interrupções proibidas, ele fala sobre momentos antes da sua rotina, né, que, sei lá, no início do dia, né, antes de uma reunião, logo quando você acorda, você tem momentos de interrupções proibidas, que é o quê? É quando você passa 10, 15 minutos só refletindo sobre o seu dia, e aí sem interrupção, sem música, com o celular no modo avião, só você consigo mesmo, em silêncio, assim. Antes de você começar o dia, antes de uma reunião que você está esperando muito, você tem um momento de interrupção proibida, é essencial para você performar bem durante o seu dia, durante a sua reunião, porque aumenta o seu foco e a sua concentração sobre aquilo, né? Então, trazendo isso um pouco sobre, eu vou estar falando sobre como que o momento de interrupção proibida trouxe o conceito do Pomodoro, da metodologia de produtividade, né? Mas uma coisa legal que é simples, é básica, é até uma brincadeira até, mas o nosso cérebro trabalha muito no visual. Então, eu escutei o Daniel Goleman fala sobre isso no livro, mas eu vi um podcast, eu gosto de escutar podcast também, que é um podcast sobre produtividade, que no caso não é um podcast sobre produtividade, é um podcast que estava falando sobre produtividade. Se vocês pesquisarem no Spotify, CBN Professional, vai ter vários podcasts de tipo 40 minutos, e vocês podem estar escutando para conseguir compreender e consumir outros tipos de conteúdo, assim. E aí eu gosto, tipo, como para não demorar muito tempo, para eu gastar muito tempo, eu coloco na velocidade de 2, porque vai ficar mais rápido e eu também consigo ter uma atenção maior no que tá sendo falado. Eu gosto de fazer isso no podcast, em vídeos no YouTube, em TEDx e tal. Enfim, voltando para o visual, né? O Daniel Goleman, ele traz o semáforo como uma forma visual de você impedir você não fazer o que de fato o teu cérebro está pedindo, se não é necessário. Então, a ideia é que quando você está fazendo alguma coisa, uma responsabilidade, você pensa no semáforo, tá? E aí, quando você percebe que você vai estar prestes a fazer uma coisa que você não deve fazer, tipo, pô, eu estou montando uma proposta para o cliente no meu notebook, preciso entregar ela até 4 horas da tarde, e aí eu estou aqui construindo e eu vou, sem querer, mexer no meu celular. Se você imaginar no semáforo, imaginar que esse semáforo ficou no vermelho, indica que você para. Então, você evita fazer aquilo, sacou? Parece simples, mas faz muita diferença. E aí, quando você tem uma coisa que, pô, eu acordo pela manhã, e aí, em vez de eu tomar café, que eu gosto de tomar café e me alimentar antes de começar a produzir,
como posso dizer, recebo um e-mail, tá? Recebo um e-mail no meu celular. E esse e-mail ele pode ser importante, mas também não pode ser. E aí, o que é a ideia, assim, né? A ideia é que você pense no farol amarelo, que significa reflita a prioridade. Será que isso é prioridade ou não? Será que eu preciso fazer isso agora, né? Será que eu preciso, isso é necessário? Não posso fazer isso posteriormente, né? E quando você vai fazer uma coisa e ela é necessária, pô, vai lá e faz. Quando você começa a pensar no semáforo, pelo menos dá muito certo para mim, você meio que personifica a sua responsabilidade, sacou? Tipo, você coloca numa imagem simples, bem básica, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. E aí fica muito mais fácil de você ter foco no que é necessário de fato. E aí, falando sobre a metodologia, o conceito de interrupções proibidas, vem o Pomodoro, né? O Pomodoro, ele existe por quê? Porque ele compara o cérebro com um músculo, né? O cérebro é um músculo, é um órgão, na verdade, mas ele compara o cérebro com um músculo na musculação, assim. E aí eu vou explicar o porquê. Porque quando a gente está treinando, né? Quem treina aí, eu gosto de fazer exercício físico, você percebe que quando você está treinando, pô, eu vou fazer, sei lá, vou fazer flexão, né? Eu não vou fazer flexão, um exercício de flexão direto, 30 minutos seguidos, né? Não existe isso. Eu tô, sei lá, treinando perna, fazendo agachamento, eu não vou fazer, sei lá, 15, 20 minutos seguidos de agachamento. Não vou fazer isso. Qual é a ideia? A ideia é que eu faça, sei lá, 1 minuto de agachamento, descanso 30 segundos e volto a fazer o agachamento. Né? Não é geralmente isso que acontece quando a gente treina? Por quê? Porque quando você traz momentos de tensão e relaxamento para o músculo, isso aumenta a força, né? O músculo ele começa as fibras musculares começam a ficar mais firmes com essa tensão e relaxamento, tensão e relaxamento. E é isso que faz o músculo ele se tonificar e ele começar a ficar mais rígido e aí você começa a perder peso, começar o músculo a definir assim. É o conceito de tensão e relaxamento que faz o teu músculo ele começar a performar, né? E é a mesma coisa para o cérebro. Tipo, até explicando agora a técnica do Pomodoro, a técnica do Pomodoro é quando você delimita um tempo X para fazer algo e um tempo Y para descansar, né? Então, a ideia da técnica do Pomodoro não é você passar 3 horas trabalhando, assim, fazendo algo. Não, você faz 20 minutos, tá? Tem alguns conceitos, algumas abordagens da Pomodoro que falam que o Pomodoro é 20 minutos, 20 e 10, mas é muito de você ver o que faz sentido para você, como até a Vitória falou. Tipo, delimita um tempo X para fazer algo, então, pô, eu passo 20 minutos trabalhando, e aí passo 5, 10 minutos descansando. Sei lá, bebendo uma água, ou, sei lá, lavando o rosto, bebendo suco, comendo alguma coisa, né, fazendo um lanche, e aí você volta para mais 20 minutos trabalhando intensamente. E aí depois desses 20 minutos você volta a ter 5, 10 minutos descansando, relaxando, e depois você volta a 20 minutos. Essa ideia não só aumenta o teu foco, né, porque teu cérebro ele não desgasta, então tu consegue trabalhar por mais tempo, mas também tu vai conseguir estar treinando de fato o músculo do teu cérebro, né? E aí, como eu disse, numa musculação, você tensiona e relaxa, e isso faz com que tu consiga internalizar o hábito melhor, assim, porque teu cérebro vai se acostumando de uma forma mais forte, mais legal, né? E aí é isso. Gente, até agora ficou claro, depois disso, assim, a gente vai trabalhar com as ferramentas que eu trouxe para vocês. Mas até agora fez sentido? Não estou conseguindo ver as mensagens, mas... Matriz de Eisenhower. Exatamente, é a matriz de prioridade, né? É a matriz de esforço-impacto. Show, massa. Que bom que tá fazendo sentido, gente. E aí, para finalizar, eu trouxe algumas ferramentas, né, que meio que eu
comecei a usar, que elas não existem, mas, tipo, eu começou a fazer sentido para mim, assim. Vocês já ouviram falar no Scrum, que é um modelo de gestão ágil? Já ouviram falar? Não? Eita, beleza. A ideia do Scrum, vou explicar bem brevemente, depois eu acho legal, muito legal vocês darem uma lida sobre. Mas a ideia do Scrum, ele tem várias ferramentas, tá? Mas resumidamente, a ideia é que ele trabalha com uma rotina de gerenciamento de projetos, tá? Uma rotina de gestão de projetos. E aí, ele vai trazer lá várias ferramentas para tu conseguir vários nomes, né, nomenclaturas que vão dissertar a tua rotina, né? E aí, existe como eu posso falar assim, existe o backlog. Então, pô, eu inicio um projeto, né? Iniciando o projeto, eu defino, né, o que eu preciso entregar naquele projeto, né? Então, a ideia é que no início de todo o projeto você faz um alinhamento de expectativa com o teu time que está naquele projeto, né? E aí você alinha o que é resultado para o cliente, quais os indicadores de performance que faz sentido o cliente estar recebendo, né? Qual foi o resultado que ele espera, tudo isso, qual foi o projeto, proposta de valor que foi alinhada na venda, tudo isso, né? E aí você faz esse alinhamento do backlog e você define sprints, né? O que são sprints? São períodos de tempo que você vai como eu posso dizer, tem uma reunião, como eu posso dizer, como eu posso explicar? Tipo, você tem reuniões de sprint, você tem um período específico de tempo onde você vai se reunir com um time de projetos, né, e vai revisar quais foram os resultados que foram aplicados, né, se tudo que foi alinhado no backlog foi entregue, e aí, novamente, você faz um novo backlog para você replanejar para o próximo sprint. Então, tipo, vou dar um exemplo. A gente, do time de presidência, a gente faz um backlog semanal. É muito parecido com isso que eu trouxe para vocês aqui. A gente faz um backlog semanal que precisa ser entregue na semana, né? E aí eu faço o quê? Eu tenho uma reunião de sprint semanal com eles. Então, toda quarta-feira eu faço uma reunião de revisão das entregas, então o que foi entregue, se tudo foi feito como planejado, né? Se tudo foi entregue como estava no backlog. E aí na sexta-feira eu faço a reunião de sprint. E o que é a reunião de sprint? É a revisão de toda semana, de todas as entregas, e replanejamento para o próximo sprint. Aí eu defino os próximos backlogs, reviso o que eu preciso entregar baseado no que eu já entreguei, e aí assim você vai tornando uma rotina, né? Baseado numa gestão ágil. É ágil porque é simples e prático, né? E aí você consegue sempre revisar o que você está fazendo, aplicando sempre o conceito de melhoria contínua, sempre para melhorar, né? E aí tem vários outros conceitos de product owner, dono do produto, product manager, que é o gerenciamento, o cara que gerencia o produto, mas eu trouxe passei por cima, aconselho vocês estudarem sobre ele, aprofundarem mais, assim, né? E aí, esse conceito de gerenciamento de projetos, eu apliquei para um planejamento pessoal, que é o quê? Todo início de semana, você fazer o quê? Você fazer um backlog da semana, que é o quê? Pô, o que vai definir, o que vai determinar com que a minha semana ela seja, de fato, produtiva. Eu preciso entregar isso, né? E aí, sempre o backlog, ele fala sobre entregas macro. Então, tipo, a minha meta hoje, dessa semana, é converter 3 leads de diagnóstico para negociação. Ou, pô, eu tenho 4 leads de negociação, a minha meta da semana é conseguir, sei lá, fechar 2 projetos, converter 50% dos leads. A minha meta da semana é entregar o relatório final do projeto. Sei lá, faz as entregas macro da semana, e aí você vai construir microatividades que vão fazer com que aquela entrega ela seja realizada. Então, por exemplo, vamos lá, eu definindo no backlog que o que vai determinar minha produtividade para a semana é, sei lá, marcar 3 reuniões, certo? Só que o que eu preciso fazer para marcar essas 3 reuniões?
eu preciso prospectar um número X de leads, eu preciso, sei lá, conversar com a minha diretora comercial para saber quais leads eu preciso priorizar, ter um alinhamento de quais foram os leads que foram prospectados na semana passada para eu não prospectar os mesmos, sei lá, eu validar meu pitch com o meu gerente comercial, diretora de marketing comercial, para ver se meu pitch está bom, o que eu preciso melhorar, para depois eu prospectar, né? E aí depois eu faço, eu fazer 5 ligações e fazendo essas 5 ligações eu consigo converter essas 2 reuniões que eu defini como no meu backlog, assim, né? Então, define a entrega macro da semana e as microatividades. Por quê? Porque fazendo essas microatividades, tu vai conseguir fazer o Daily Scrum. O que é o Daily Scrum? O Daily Scrum é a rotina diária que você precisa fazer, então um checklist diário que você precisa fazer para tornar o seu dia produtivo. Nesse Daily Scrum, você vai fazer o quê? Você vai fazer um checklist das microatividades que você vai precisar entregar para alcançar o que você definiu no backlog. Então, no meu Daily Scrum, existem 2 opções. Você pode botar o checklist das atividades de todos os dias. Então, coloco logo no início da semana o que eu vou precisar fazer todos os dias da semana. Você pode fazer isso. Eu prefiro fazer um Daily Scrum diário. Então, eu faço o backlog no domingo, o que eu preciso entregar na semana, e aí todo início do dia eu faço meu checklist, porque eu trago mais recorrência no meu gerenciamento. Porque se eu definir logo um checklist de todos os dias da minha semana, pode chegar no primeiro dia, que eu consegui fazer tudo que eu precisava fazer e eu posso fazer mais coisas. E aí isso vai interferir no meu checklist. Ou sei lá, aconteceu uma coisa que impediu de eu entregar aquilo da forma como eu desejei no dia que eu planejei. O que eu faço? O que acontece, né? Interfere nos outros checklists das outras semanas. Então, eu prefiro fazer o Daily Scrum, o checklist diário, né? E aí, no final da semana, o que acontece? Faz um replanning semanal, né? Que o replanning Scrum, dentro do Scrum, é quando você faz o replanejamento do projeto. Então, no final do sprint, você analisa todas as entregas, o que foi feito, e você faz um replanejamento para o próximo sprint. E aí, adequando para a realidade da nossa rotina, no final da semana, analisa o que foi entregue no backlog, né? E aí você replaneja para a próxima semana. Mas como, Lucas? Utiliza o Kanban, né? O Kanban é aquela famosa técnica de gestão, né? Que divide o que está a fazer, o que precisa fazer, o que está fazendo, o que foi feito, né? E aí a ideia é que você, no backlog, você faça essas 3 faixas, né? E coloque o que precisa fazer no início da semana. E aí tu vai gerenciando durante a sua semana, durante os daily scrums, né? O que vai estar sendo feito e o que está continuando a fazer, ou o que ainda não foi feito. E a ideia no final da semana é você fazer esse replanejamento, né, e analisar o Kanban para ver o que foi entregue e o que não foi entregue, sacou? Então, a partir disso, tu vai visualizar, deixar visual o que precisa fazer, o que está fazendo, o que está sendo feito e o que foi feito, né? E aí tu traz um visual, né, para uma imagem mais visual para tu saber como que foi tua semana e tu faz o replanejamento para a semana seguinte. Galera, deu para entender? Eu vi que o Raul pediu para eu falar muito rápido, para falar mais devagar, mas deu para compreender o que eu quis dizer? Pô, legal. Massa. E aí, vocês acham que faz sentido, gente? Vocês acham que faz sentido isso para vocês, assim? Tipo, legal, massa. Massa, gente. Que bom que tá fazendo sentido. E aí, depois do Scrum, eu trouxe algumas ferramentas que vão auxiliar vocês a gerenciar, de fato, a rotina de vocês, né? E aí, a ideia é a seguinte, a primeira ferramenta é o Google Agenda, então, é o calendário, né? Onde você coloca as suas atividades
do seu dia. Eu organizo o meu Google Agenda semanalmente, então no backlog mesmo, quando eu organizo o meu backlog, eu defino as reuniões que eu tenho da semana, o que eu preciso fazer e tudo, tá? E aí o Google Agenda é muito legal porque você torna tudo visual, assim, né? Eu vou até mostrar para vocês o meu Google Agenda dessa semana. Tá. Tipo, eu coloquei aqui, tipo, as reuniões que eu tinha na semana, assim, né? Então, pô, no domingo eu fiz esse planejamento direitinho, né? E claro, quando vai surgindo reunião eu vou colocando. E aí, essas, essas reuniões eu defino a hora para cada reunião, tá? E para eu conseguir deixar mais visual a minha rotina, né? E aí eu consigo gerenciar legal as minhas entregas, os meus horários e tudo mais. Tem pessoas que colocam também, e aí é uma coisa que eu até estava refletindo. Eu estava pensando que eu podia ser mais produtivo, assim, podia conseguir performar melhor. E aí eu estava pensando em não só colocar as reuniões, porque eu colocava no meu Google Agenda, é, tipo, só as reuniões, mas eu também vou começar a colocar no meu Google Agenda as atividades. Então, pô, checar e-mail, aí eu vou colocar checar e-mail de 10 às 12. Sei lá, estudar tal tema de 11 às 12. Criar plano de ação para os leads do funil de vendas de 2 às 3. Porque eu acho que assim eu vou conseguir deixar meu planejamento diário mais firmado, sabe? E aí eu vou conseguir ter uma maior performance. E aí é a opção de vocês, tá? É como até a Vitória falou, né? O que mais faz sentido para vocês. E aí é muito legal porque deixa mais visual a tua agenda, assim. E aí, outra ideia legal é o Trello, né? É um Kanbanzinho. Existem outras ferramentas, tipo o Pipefy, várias outras ferramentas para gerenciamento de processos, mas o Trello é bem simples e eu uso o Trello para meu planejamento pessoal, porque é bem basicão, e aí você consegue gerenciar as atividades legal, assim, né? E aí, eu aconselho também vocês darem uma olhada. Todas as ferramentas, se vocês pesquisarem no YouTube e colocar tutorial ou como usar, vai ter uma videoaula que vai, tipo, explicando como que você pode utilizar a ferramenta, tá? O Pomodoro App é um aplicativo se pesquisar Pomodoro no iOS ou no Android, você vai conseguir um aplicativo que vai gerenciar a tua rotina do Pomodoro. Então, pô, meu Pomodoro é 20 minutos produzindo, 10 minutos descansando. Ou 25 minutos produzindo, 5 minutos descansando. Tu vai colocar isso no aplicativo, e aí ele vai meio que gerenciar quando tu tá fazendo. E aí, quando der a hora de tu terminar, ele vai apitar. E aí, tu dá uma descansada, e aí ele vai apitar de novo quando é para voltar para produzir. Aí tu volta. E aí facilita legal quem quer testar o Pomodoro. É muito massa, assim. O N e o To-Do List, eles são ferramentas bem parecidas, mas são todas ferramentas de gerenciamento de rotina, onde existem checklists, tipo, é mais do que um checklist. Vocês podem ver no YouTube lá como usar, mas tipo, o N-Do e o To-Do List são meio que uma interface de aplicativo. Deixa eu ver se eu até consigo abrir aqui para vocês verem como que é a interface do To-Do List. Tá. Vocês estão conseguindo ver direito? Tá. Eita, cara. A ideia é que, aqui, ó, dê uma olhada aqui. Vocês mastigam direitinho lá no YouTube que eles explicam direito. Mais direto, assim. Mas, pô, a ideia do Todoist, aqui, ó, é que você consegue colocar os projetos da semana, então, tipo, pô, pessoal, social, trabalho, fitness, e aí dentro do projeto tem as atividades, né? Dentro desses projetos você tem o que você precisa entregar durante a semana. E aí, putz, e aí, tu vai conseguindo gerar checklists,
meio que notificações, tudo isso, várias coisas legais que tu vai conseguindo gerenciar, assim. E aí também tem tipo, pô, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso ligar para minha mãe de 8 horas. E aí tu coloca a hora que tu precisa ligar e ele vai te lembrar que tu precisa fazer aquilo, né? Então é bem legal, assim. E aí eu dei o exemplo do Todoist, o Ndu também é bem parecido. E aí, o Forest é muito legal para quem gosta de jogos, né? Quem curte como eu, videogame, ou gosta de gamificações e tudo mais. Forest, a ideia é que você, no início do jogo você ganha uma semente, certo? E aí a ideia no jogo é que você vai definindo qual a sua rotina de atividades e o que você precisa entregar, né? E aí, ao longo do tempo, durante da sua rotina, você vai dando check no que você vai estar fazendo durante a semana e no que você vai estar entregando como projeto macro, né? E aí, quanto mais você vai conseguindo fazer o que você precisa fazer, a sua semente vai crescendo, né? E aí você vai criando uma floresta, e aí você consegue comprar produtos para cuidar da tua planta, da tua árvore, e aí a árvore vai gerando frutos, e aí esses frutos começam a gerar sementes que vão reproduzindo em outras árvores, e aí tua floresta vai crescendo, e aí tu vai começando a controlar a tua floresta, né? E a cuidar da tua floresta acerca de que tu vai fazendo o que tu precisa fazer, como rotina. Então, meio que vai gamificando a tua produtividade, né? O Poder do Hábito, ele fala muito isso, né? Ele trabalha muito no conceito de... vou até mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui mesmo. Isso aqui. Ó, qual é a ideia de você construir um hábito, né? Todo hábito, ele trabalha em três premissas básicas. A deixa, a rotina, de fato, e a recompensa. Então, pô, vamos lá, tu tem o hábito de toda vez quando tu chegar na cozinha, tu abrir a geladeira. Eu tenho esse hábito horrível, tá? Eu me critico muito, eu tenho vergonha de falar, mas eu tô falando pra vocês. Mas, toda vez quando eu chego na cozinha, eu entro na cozinha, eu abro minha geladeira. E aí eu abro a geladeira e falo, porra, por que eu abri a geladeira, velho? E eu vou e, tipo, fecho a geladeira, porque não tinha pra que abrir. Eu tenho esse hábito. E aí, tipo, por exemplo, aplicando na realidade desse gatilho aqui, né? A ideia, qual é a deixa desse hábito? É eu entrar na cozinha, certo? E aí, eu entro na cozinha, e aí, o que é o processo de rotina? É eu pegar na porta da geladeira e abrir a geladeira. Lucas, teu microfone tá desligado. Lucas, teu microfone tá desligado. Oi, gente do céu, faz quanto tempo que tá desligado, pelo amor de Deus? Cara, eu acho que Só deve ter sido segundos. alguns segundos. Ah, tá, pô, graças a Deus, porque eu tava falando com força aqui, se não tivesse escutado, porra. Mas, vocês escutaram da minha mania horrível de... Ah, tá, da geladeira, show. E aí, eu disse, vocês escutaram do meu hábito horrível de abrir a geladeira? Vocês escutaram? Sim, isso aí a gente escutou. Eu acho que ele ficou mudo depois que você falou sobre esse seu o hábito de ficar abrindo a geladeira quando entra na cozinha. Ah, show. Aí, o que eu estava querendo dizer é que todo hábito ele tem três pontos comuns, assim. Então, por exemplo, por que eu tenho a mania de abrir a geladeira? Porque eu tenho uma deixa, que essa deixa é eu entrar na cozinha, né? E aí eu entrar na cozinha, ele dá uma deixa para eu fazer, para eu pegar na porta da geladeira e abrir, né? E aí a recompensa é olhar para dentro da geladeira, assim. É a recompensa que faz com que esse hábito ele finalize. E aí, todo hábito, ele
todo hábito, ele segue essa rotina. Então, por exemplo, sei lá, aqui, né, esse exemplo aqui é bem legal. Tipo, eu tenho um hábito de beber, certo? De beber bebida alcoólica, sei lá, um hábito hipotético. Aí, por que que eu sou alcoólatra? Por que que eu tenho vício em bebidas? Porque eu tenho uma deixa. Qual a deixa? A deixa é que eu estou estressado, ansioso, enfim. E aí, qual é a rotina que define o hábito? É eu pegar a bebida alcoólica e ingerir ela. E qual é a recompensa? A recompensa é o alívio, né? O alívio o álcool ele me traz por ser uma droga, né? E aí a mesma coisa, por exemplo, do mesmo jeito que isso acontece para hábitos horríveis, hábitos ruins para a tua rotina, ele traz a ideia de você conseguir construir um hábito, que é exatamente esse exemplo aqui, ó. Então, pô, eu quero construir o hábito que o livro também dá esse exemplo, de, tipo, praticar atividade física na manhã, no início de manhã, certo? De manhã, cedo. E aí, eu preciso, a oportunidade de você criar um hábito é porque você consegue criar deixas para você mesmo. Então, pô, eu quero tornar um hábito fazer exercício físico de manhã, a minha deixa é que eu vou deixar minha blusa, minha roupa, visual do lado da minha cama, sei lá, na minha mesa, na frente da minha cama. E aí, toda vez quando eu olhar para minha roupa na minha mesa, eu vou lembrar que eu preciso treinar. E aí eu vou, por causa dessa deixa, eu vou lá, visto minha roupa e amarro meu sapato e vou treinar, tá ligado? E aí, essa rotina, ela vai produzir uma recompensa, que é o quê? É a dose de endorfina, né? E aí, esse anseio por ter essa dose de endorfina vai gerar minha recompensa, que é me sentir bem. Mas até para aumentar a tua produtividade, tu pode criar uma recompensa. Sei lá, toda vez que eu quero criar esse hábito, toda vez quando eu terminar de correr de manhã, de fazer exercício físico, eu vou comer sei lá, um chocolate, ou vou comer um doce rápido, assim, pequenininho, não comer uma barra de chocolate, né, gente? Mas, tipo, comer um chocolate, ou, sei lá, beber um suco gelado que eu gosto, ou, sei lá, comer uma fruta que eu gosto muito, sabe? E aí tu vai criando uma recompensa. E aí, a partir disso, isso começa a virar um hábito, isso começa a entrar no teu inconsciente, sacou? E aí tu começa a fazer isso de uma forma inconsciente. Por que eu falei isso, gente? Porque é através disso que tem o aplicativo Forest trabalha. Porque ele cria um gatilho, né, de uma deixa e também uma recompensa para tu conseguir performar e trazer a tua rotina de uma forma mais produtiva para tu fazer o que tu precisa fazer através do hábito que seria, de fato, tu fazer o que tu precisa fazer, né? Criando um gatilho de deixa, né, que é tipo tu abrir o aplicativo e tu cuidar da tua planta, né, tu querer evoluir, né, tipo crescer tua planta, e a recompensa é de fato tu crescer e começar a se desenvolver tua floresta, né? Isso todo o conceito de gamificação, seja de gestão de pessoas, seja de gestão de indicadores, trabalha com esse processo, né, de gatilho, deixa, hábito e recompensa, assim. Então, deem uma olhada nessas ferramentas, apliquem direitinho, estudem e vejam se faz sentido. E aí é isso que eu queria trazer para vocês. Tipo, como que vocês vão ver se isso está fazendo sentido para vocês. A ideia de validação de ideias e experiência é o conceito de Lean Startup, né? E é isso, a ideia do Lean Startup é para desenvolvimento e validação de produtos, de projetos, de serviços, mas você pode usar o conceito de Lean Startup para quê? Para conseguir validar a tua ideia. Então, tipo, pô, eu quero aplicar o Scrum no meu planejamento pessoal. O que eu preciso fazer? Eu tenho essa ideia, e aí eu construo o meu Scrum, que no caso são os processos do meu Scrum, de tipo backlog e tudo mais. Construir esse processo de etapas que eu vou começar a utilizar como gestão da minha rotina. E aí, o que eu vou medir? Então, tipo, nessa parte de construir, tu vai colocar em claro qual o teu processo e quais os resultados que tu espera. Então, tipo, pô, o meu resultado esperado é que eu consiga atingir 80% do que eu precisava fazer na semana. Ou, sei lá, tipo, fazer 70% do meu backlog que eu coloquei como entrega na semana.
E aí, durante o processo, tu vai começar a mensurar se aqueles resultados ele está sendo obtido baseado no que tu construiu, né? E aí aquilo vai te gerar dados, né? Para que tu consiga aprender com esses dados. Então, pô, tu aplica e aí tu vai olhar para trás e vai falar assim, cara, tá fazendo sentido? Pô, eu vi que em vez de 80% do que eu alcancei 60% só. E aí eu vou avaliar o que eu fiz. Tipo, pô, eu não tô fazendo o meu daily scrum no início do dia, eu tô fazendo só depois do almoço. Ou, sei lá, tu vai ver gaps na tua rotina que tu pode incrementar. E às vezes tu pode olhar e, caralho, o Scrum não faz sentido para mim, vou tentar outro, como a própria Vitória falou, né? Tipo, pô, eu comecei a ler Poder do Hábito, não fez sentido para mim, vou procurar outra fonte de recurso, de conteúdo. Então, é muito de tu analisar, aprender com esses dados, e aí tu melhorar a tua ideia para, tipo, tu medir se aquela ideia, agora remodelada, tá dando resultado, e aí depois tu vai aprender. Isso é um ciclo, né? É um ciclo contínuo da tua melhoria, sacou? E é muito, por exemplo, é a mesma coisa do que eu disse para vocês, né? Tipo, eu percebi que talvez usar o Google Agenda, colocando não só minhas reuniões, mas minhas atividades mesmo, que eu preciso fazer tudo no meu dia, terminar horas para aquilo. Eu percebi que, tipo, isso pode me tornar mais produtivo. Eu saquei isso nessa semana. Eu vou começar a aplicar isso durante a semana que vem e vou ver se melhorou minha produtividade, né? Então, gente, era esse o material que eu trouxe para vocês. Eu falei muito. Mas agora eu queria escutar vocês, assim. Tipo, se fez sentido. Pô, uma hora e 12, assim, de treinamento, mas quero escutar de vocês, assim, tipo, se ficou claro, se atendeu as expectativas, se surgiu um insight, queria que vocês compartilhassem. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, amigo. Então, como a gente está em quarentena, a rotina de todo mundo está relativamente muito parada. Aí eu queria saber como é que a gente aplicaria essas ideias de fazer uma rotina num momento em que a gente não tem tanta rotina assim. Faz sentido? Não, entendi, Ângela. Entendi, legal, assim. Eu acho que é muito de tu refletir o porquê que tu tem rotina. Por que vocês não têm rotina e por que vocês não têm, tipo, entre aspas, o que fazer, assim. Será que, será que eu defini o que é resultado para minha empresa? Tipo, eu tô nessa situação e eu defini, pô, o que eu quero entregar durante esse processo? Pô, eu quero botar uma outra estratégia de vendas, eu quero gerar conteúdo dentro do meu Instagram para atrair clientes, tudo isso. Às vezes, amiga, tu pode estar sentindo isso, que tu não tem muito o que fazer, porque tu não definiu qual o resultado que tu precisa entregar durante esse tempo, assim, né? E aí, refletindo no resultado, é muito, consequentemente, refletir sim, voltando. É muito de tu refletir do porquê que tu não tem teoricamente, o que fazer, assim. Será que eu deixei a crise me colocar no ócio? Que isso é normal, sabe? Tipo, a crise, às vezes, tipo, a situação que a gente está hoje, às vezes, coloca a gente numa improdutividade gigantesca. Mas é muito de tu definir onde tu tá hoje e onde que tu quer chegar, sacou? E aí, o que vai fazer com que tu saia desse ponto A para ir para o ponto B é o conformismo, né? E esse inconformismo é tu ser inconformado de estar nesse ponto A. E às vezes, será que às vezes vocês não estão inconformados o suficiente com a situação que vocês estão hoje? Será que às vezes trazer um pouco de doses de inconformismo e reflexão sobre a situação que vocês estão hoje talvez possa gerar mais atividade para vocês? Né? Porque às vezes você está parado e está no ócio, significa que você às vezes está conformado com a situação que você está hoje. E às vezes o conformismo vem de uma falta de autoconhecimento, né? De você saber ter uma consciência de fato de onde você está, do que você é, né? E onde você quer chegar. E aí você começa a ver que de fato, pô, eu tô na minha EJ e eu tipo, não tenho muito o que fazer, mas, cara, eu não fecho o contrato, eu só tenho 2 clientes, e eu não conseguia bater minha meta, ou, sei lá, eu preciso de tantos projetos para bater minha meta, e eu que quero, sei lá, pronto, o ponto B, eu quero ser federado. E aí, pô,
Para eu me federar, eu preciso vender, eu preciso fazer os desafios, eu preciso tudo isso, né? E aí eu defino minhas atividades. E aí, pô, beleza, Lucas, mas como que eu vou vender se a situação de mercado tá impedindo com que eu venda? Cara, tem várias formas, assim. Tem várias EJs hoje, por exemplo, a galera de Campina Grande, a Prodativa. A Prodativa, ela definiu uma estratégia de vendas muito legal para essa situação de crise. Desenvolveu, estudou o mercado, viu quais são as demandas que estão sendo requisitadas hoje. Então, tipo, pô, em situações de crise é legal você definir o que é oportunidade e o que é ameaça para a tua EJ. Então, pô, as oportunidades que eu tenho hoje é que, por exemplo, vocês são uma EJ de comunicação, né? E aí, várias empresas de mercado hoje, estão migrando para o virtual, para o digital, para conseguir manter os clientes, para conseguir prospectar, para conseguir atrair leads, atrair clientes, né? E aí, pô, como que a Iris pode ser a resposta para isso? Desenvolvendo um produto de inclusão digital para estabelecimentos de médio porte, deu uma ideia, assim. E aí, beleza, eu defini o meu ponto A e eu defini onde eu quero chegar. E aí, o que eu preciso fazer para chegar nesse ponto B? E aí, tu consegue chegar, assim. Então, falei muito, mas, Ângelo, o que eu quis dizer é isso. Às vezes, vocês não estão com muita coisa para fazer, porque vocês não estão tendo o autoconhecimento necessário de como que está a Jota de vocês e nem muita clareza onde vocês querem chegar. Porque se vocês tiverem um autoconhecimento e um inconformismo sobre isso, vai começar a surgir coisa, surgir necessidades, e aí tu vai conseguir ter mais atividades, sacou? Ficou claro, amiga? Ficou total, pô, obrigada. Nada que isso. Gente, mas... Ficou claro pra todo mundo? Eu acho que travou quando tu falou. Oi, amiga, desculpa. Eu perguntei se tinha mais alguma dúvida. Tipo, se ficou claro. Se a galera quer complementar mais alguma coisa. Ô, Lucas, deixa... Estão me escutando, pessoal? Dá para Oi, escutar? sim. Sim, sim. Tipo, eu queria fazer... dar um testemunho, né? Aqui. E também perguntar em cima disso, assim. Uma das minhas problemáticas que eu vi muito era a questão de querer fazer tudo. Né? Tipo, tinha muita demanda e tinha muita oportunidade e eu queria fazer. Tem um curso da Vulto que liberaram de graça, eu tô lá. Tem um curso desse e eu tô lá, sabe? E eu via que eu sempre tentava fazer tudo e ao mesmo tempo não conseguia fazer nada. Aí eu disse assim, não, eu vou tentar fazer gerenciamento de rotina e comecei a dizer, tipo, tal hora eu faço isso, né? Com intervalo de meia hora. Comecei a fazer, não deu certo. Aí eu disse, né, tá muito escaladozinho. Eu tentei fazer um cronograma semanal e priorizar algumas coisas que eu tinha, né? Comecei a priorizar e comecei a fazer algumas coisas, porque eu tava vendo que, tipo, tava tudo certinho lá, mas eu não conseguia fazer. Aí eu disse, não, vou tentar a arte do gamification, é o que tu disse, de gamificação. Aí eu disse, vai dar certo, que é política de recompensa. Aí, tipo, eu tô vendo que tá sendo muito mais atrativo para mim, porque eu disse assim, uma das minhas metas agora é tentar aprimorar meu inglês e tentar terminar o curso de PowerBI, que está com quase um ano que eu estou aí e não estou conseguindo fazer. Aí eu disse, então, minha estratégia é essa. Aí eu disse, quarta-feira mesmo tem a live de Marília Mendonça. Eu disse, eu só vou para a live de Marília Mendonça para roer um pouquinho, se eu conseguir terminar um dos módulos do meu curso. Eu disse, então, minha meta é essa. Aí eu disse, vamos para lá. Eu vou tentar agora usar o Evernote. Só que eu não consegui me adaptar com o Evernote. Aí eu disse, eu vou usar o Trello. Aí o bendito Trello está me ajudando muito nessas questões. Aí, porque eu consigo lá colocar, né, que eu tenho que fazer um Kanban e eu consigo adaptar, né, fazer o checklist do que eu faço. Agora, o meu problema maior é a questão do horário. Tipo, eu tô dormindo muito tarde. Eu durmo muito tarde e acordo mais tarde ainda. Eu disse, meu Deus do céu, agora o que eu faço? Aí eu peguei e comecei a colocar essa questão de disciplina, né, de horário para acordar. Aí eu peguei e agora eu tô fazendo assim, tipo, todo dia de manhã eu tenho que acordar 8 horas. Né, uma das minhas metas. Não importa a hora que eu vou dormir, eu tenho que acordar 8 horas. Meu alarme vai estar lá automático todo dia, 8 horas da manhã. Aí eu vou acordar todo dia 8 horas e vou ter de tal a tal hora fazer isso, tal a tal hora fazer isso.
Aí eu costumo pegar e dormir, tipo, 1 hora, 2 horas. Ontem mesmo eu dormi muito tarde, mas mesmo assim eu tive que acordar 8 horas. Aí, tipo, cada reflexão é o que tá me ajudando muito, assim, e eu sou grato. Mas é isso, aí eu queria te perguntar justamente nessa questão do alarme, se seria uma pressão, tipo, quanto à questão de você conseguir se adaptar, se seria uma boa, ou também eu posso utilizar outro método quanto a isso. Tu tá sem o áudio. Foi mal. Desculpa, amigo. Rodrigo, tipo, deixa eu entender tua dúvida. É, a tua dúvida é se o alarme ele vai funcionar é, no, para tu acordar mais cedo, é isso? Não, não, eu já tô tentando esse método. Tipo, eu tô tentando, né, me adaptar com ele. Tô dizendo assim, se é uma questão, se ele é muito coercivo, sabe? Que é uma demanda prioritária e, tipo, isso pode gerar um estresse no meu dia, sabe? Que eu não consiga ser produtivo. Entendi. Amigo, eu talvez não, assim, não sei, tipo, eu acho que todo hábito, quando ele é uma coisa nova pro teu cérebro, ele vai ser um pouco coercitivo, assim, porque, tipo, tu não tá acostumado a fazer aquilo. E eu imagino que tenha sido essa experiência com os outros hábitos que tu colocou aí, né? Então, no início sempre é estressante. Por exemplo, eu tava me alimentando muito mal, principalmente antes do carnaval, assim. E aí eu cheguei a engordar. E aí eu percebi que eu tava, tipo, caindo muito a minha produtividade, tava me sentindo mal, assim. E aí, pô, o que que eu precisava fazer? Eu precisava, tipo, começar a fazer exercício físico quase todo dia e mudar, fazer uma reeducação alimentar. E aí, quem já fez reeducação alimentar percebe que, tipo, no início, cara, é muito chato. Você se alimenta, né? E aí você quer comer mais, você quer comer muito carboidrato, você não está acostumado com aquilo. E aquilo vai ser um pouco difícil no início, né? Mas a ideia é sempre que tu tenha claro, né, o que vai ser gatilho para tu fazer aquilo e qual vai ser a recompensa. Do mesmo jeito que tu falou aí, né? Tipo, pô, só vou fazer aquilo caso eu só vou assistir Marília Mendonça, a live de Marília Mendonça, se eu fizer isso. Tu pode fazer isso também para um alarme, assim, tipo, cara, tenta colocar um alarme não muito forte, coloca um alarme se tu conseguir acordar, né? Tipo, um alarme um pouco menos, tipo, estrondoso, para tu acordar mais tranquilo. E aí, caso tu acorde e tu vê que vai tá dando certo, tipo, se recompensa. Sei lá, toma um café forte, toma um chá, sei lá, faz uma coisa que tu gosta, alguma coisa assim, sabe? Assiste a série, pô, eu só vou, se eu acordar de manhã cedo, na hora que eu quero, eu vou assistir o episódio da minha série, eu só vou assistir esse episódio se eu conseguir acordar cedo. E tu vai criando recompensa do mesmo jeito, entendeu, amigo? Tu acha que tá respondido, Rodrigo? Sim, perfeito, perfeito. Respondeu e é isso aí. Show, amigo. E assim, às vezes é muito difícil, eu sei que é complicado, mas é questão sempre de você estar se esforçando. Como eu disse lá no início, né? O foco interno é ter claro qual o propósito e os valores do porquê você faz o que você faz. E pode estar estressante, pode estar incerto, mas o que vai deixar tu fazendo o que tu precisa fazer, mesmo que seja difícil, é o teu propósito. Então, tu quer acordar cedo porque tu quer performar melhor. E aí tu quer performar melhor porque tu quer precisa entregar mais para tua empresa, tu quer tua empresa na tua melhor versão, tá? E aí, no final das contas, tu vai estar acordando mais cedo, por quê? Porque tu vai estar contribuindo para a tua J se tornar a melhor versão. Isso não é um motivo suficiente para tu acordar mais cedo? E aí tu ressignificou porque tu acorda de manhã, sacou? O ressignificar os processos também é uma boa ideia para tu fazer o que tu precisa fazer, sacou? Porque, às vezes, fazer por fazer não é o suficiente para tu conseguir tornar aquilo hábito, né? Então, ressignificar aquilo, então, cara, eu não vou fazer exercício físico por fazer. Eu vou começar a fazer para ter uma autoestima melhor, para ter, como eu posso dizer, uma saúde melhor, para ter um visual melhor, porque, de fato, é quando você está se sentindo bem com o seu corpo, né? E aí isso é bem pessoal. Tipo,
se você estiver se sentindo bem com o seu corpo, você vai se sentir melhor. Então, tipo, tu ressignificar por que tu faz o que tu faz. E aí o Rodrigo falou uma coisa muito legal, que é priorização. E aí eu queria mostrar a matriz de Eisenhower, que até alguém falou aí nos comentários. Porque, beleza, Lucas, eu defini o que eu vou fazer durante a semana, mas é muita coisa. Como que eu vou priorizar o que eu preciso fazer antes? Como que eu vou precisar saber o que eu preciso fazer depois? E aí a matriz de Eisenhower é muito para tu priorizar. Então, tipo, é tu colocar o que é importante e o que é urgente. Urgente é tipo, cara, eu preciso fazer isso rápido. Importante é porque vai trazer um resultado muito, muito maior, assim. E aí, o que é importante, tu faz essa matriz, desenha no papel, e aí tu coloca, pô, o que é urgente e importante, tu vai fazer imediatamente, sacou? Então, se é importante e é urgente, eu preciso fazer para ontem. Se é importante, mas não é urgente, pô, não é urgente, então tu pode delegar, tu pode delegar não, tu pode planejar para tu fazer isso em outro momento, mas ter um senso que aquilo de fato é importante, né? Então tu planejar. No que é urgente, mas não é importante, tu consegue delegar para outra pessoa. Então, pô, pede ajuda de alguma pessoa, ou delega se tu é um diretor, tu é uma liderança, delega para aquela pessoa fazer, ou pede ajuda, enfim. E aí, o que não é importante nem é urgente, faz mais tarde. Então, tipo, pô, não é importante e eu nem preciso fazer isso agora. Então, cara, desprioriza geral. Então, isso aqui tu tem que fazer imediatamente, essa parte aqui. Isso aqui tu vai planejar e decidir, né, quando tu vai fazer. Então, coloca lá para o meio da semana. No urgente, vê se tu consegue delegar, né? Então, e se tu não delegar, coloca lá para o final da semana, porque não é importante. Não, no caso isso aqui não, coloca lá para outra semana não. Tenta ver se aquilo, se é rápido. Se é rápido, faz com uma certa urgência, porque é urgente. Mas se não é importante, coloca também lá para o meio da semana, assim. E aí, o que não é urgente não é importante, tipo, faça mais tarde, ou se não, não faça, porque, porra, não é importante, não é urgente porque eu preciso fazer, né? E aí, quando tu faz esse planejamento assim, tu consegue organizar tuas atividades, tu consegue priorizar o que tu precisa fazer baseado nas necessidades que tu tem, sacou? É uma boa ideia, assim, também. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? E aí, galera, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Lucas? Ficou tudo claro? Poxa, ninguém vai falar nada. Espero que esteja tranquilo, porque todo mundo entendeu e que fez sentido e que ficou tudo claro. Beleza, Exato. gente? E aí, eu acho que para fechar o momento, o que eu queria trazer essa reflexão é para vocês refletirem, tipo, o porquê que isso é importante para o processo do ninho, assim. Porque, como eu posso dizer, como eu disse para Ângela, né? É tu conhecer, pô, onde que eu estou hoje? Hoje eu sou um EJ não federado. Por que que eu estou no ninho onde eu quero chegar? Eu preciso ser uma EJ federada, né? Então, eu quero ser um EJ federado, eu quero me conectar com a rede federada, eu quero ter acesso aos produtos da PB Júnior, eu quero conseguir ter uma frequência maior para eventos regionais, eu quero ter uma conexão maior em rede, enfim, crescer, conhecer mais pessoas, enfim, aumentar meu networking e tal, né? E aí, beleza. E aí, foi o que eu disse lá no início do momento, né? Cara, analisa a tua performance hoje, as tuas entregas, e autoconhece, tipo, cara, isso é a tua melhor versão, né? Isso é o que o que a tua EJ precisa, né? E tu tá conseguindo entregar o que de fato tu precisa entregar para se tornar federada? E aí a produtividade, a performance, a rotina vai ser essencial para tu se federar, para tu conseguir entregar os desafios, para tu conseguir vender, para tu desenhar novos produtos, novas estratégias. Entendeu? Então, por isso que é importantíssimo tu ver
que é essencial e é prioritário para ontem vocês conseguirem planejar a empresa de vocês. Eu fiz esse treinamento um pouco parecido com a Prospect, e aí a diretora de projetos aplicou isso para toda a empresa. Então, criou o Scrum. O Scrum é como o Scrum de planejamento, né? De planejamento pessoal. A Rafa, que é a diretora de gestão de pessoas, ela aplicou isso para toda a rotina da empresa. Então, todo mundo está fazendo isso. E ela está me dando feedbacks ótimos. A Prospect, para quem não conhece, é a empresa de administração da UFCG, né? E aí, ela está fazendo muito sentido. Então, tipo, apliquem isso, porque vai ser essencial para vocês conseguirem se federar, entregar melhores resultados, beleza, gente? E acho que é isso, tipo, brigadão, acho que aprendi muito com vocês, foi um prazerzão estar com vocês aí, prazerzão mesmo, espero que tenha feito sentido, e obrigado por ter contribuído, por eu ter conhecido outras realidades, outras pessoas, eu amo conhecer outras pessoas, outras situações, ter ajudado, ter contribuído, porque quando você contribui, você aprende muito mais, né? Então, brigadão, gente. Prazerzão aí conhecer vocês. E qualquer coisa, as meninas têm meu contato. E como eu sempre digo, tipo, vocês estão a uma mensagem de distância de mim. Então, qualquer coisa é só falar, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, e a gente vai se ajudando. Beleza, amigo? Beleza, gente?